Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elias Jabur e vamos apresentar mais um episódio de Meia-Noite de Pequim. Bora lá? Já faz um tempinho que as pessoas se manifestam, aliás, desde o começo desse canal, desse programa, nós temos feito pesquisas sobre os temas que as pessoas querem que nós abordemos aqui e tal, né? E um deles que sempre comparece é sobre as reformas econômicas chinesas pós-1978. Confesso para vocês assim que eu tentei adiar ao máximo tratar dessas reformas porque eu estava pensando, por exemplo, em 10, 12 minutos no máximo, tentar abordar essas reformas, mas de um jeito menos da forma como vocês leem nos jornais, ou mesmo nas aulas que se tem na universidade, nos cursos de economia, de história, sobre desenvolvimento asiático, o caso desenvolvimentista chinês. Pessoal, a palavra desenvolvimento para mim é meio complicado, assim, eu tenho esse problema de, né, enfim. Então eu queria fazer algo algo um pouco mais profundo do que o convencional, porque para mim as reformas econômicas de 78, comandadas por Deng Xiaoping, que substitui Mao Tse-tung após a Revolução Cultural, são reformas que são marcadas, por exemplo, o crescimento econômico da China médio de lá para cá, mais de 40 anos seguidos, acima de 9% ao ano, a média. O PIB per capita chinês cresceu cerca de 38 vezes desde então, ou seja, são dados muito impressionantes. Por exemplo, o fim da pobreza extrema, né? Tem até um trabalho que eu indico aqui da Tsinghua, Instituto Tricontinental, que fala dessa questão do combate à pobreza, né? E para vocês terem uma ideia, entre 78 e 84, ou seja, em apenas 6 anos, já foram retirados ali, só nessa pequena época, assim, cerca de 200 milhões de pessoas ali da pobreza. Então são muitos acontecimentos que rolaram assim em 40 anos, assim, um mais estrondoso do que o outro, né? Ou seja, a China se transformou na maior potência comercial do mundo, na maior potência industrial do mundo, no sentido do tamanho da manufatura, né, do tamanho da sua indústria, e caminha também para a sua soberania tecnológica, que é o objetivo de qualquer experiência socialista. Eu vou procurar fazer aqui um exercício que é o seguinte, o exercício de observar as reformas econômicas como uma reinvenção do socialismo na China e também no resto do mundo, tendo em vista que as reformas econômicas chinesas elas começam justamente quando o antigo modelo soviético de desenvolvimento já mostrava os sinais da sua decadência, né? Inclusive na China, né? Mas de forma muito acentuada na União Soviética e no leste europeu. Eu costumo dizer que essa decadência do modelo soviético ela tem relação direta com a decadência do Fordismo, né? E quem estuda esse assunto de forma mais detida percebe que o socialismo soviético real, são clones fordistas de todos aqueles países, né? Então quando o Fordismo ele entra em decadência, as experiências socialistas vão juntos, né? E a China, ela consegue, final da Revolução Cultural, o país acaba se reunindo em torno de um grande programa chamado 4 Modernizações, que é a modernização da agricultura, da indústria, da ciência e tecnologia e defesa nacional, um programa voltado, vamos dizer assim, para a reforma completa da estrutura econômica chinesa e também a abertura ao exterior. Isso significa que não é a abertura como foi feita no Brasil, como a gente sabe que foi com o Fernando Henrique, com o Collor e etc., né? Mas uma reforma que atendesse ao interesse nacional chinês, ou seja, uma reforma voltada para o fortalecimento da sua indústria via importação de tecnologia, condicionantes a atração do capital estrangeiro, ou seja, uma série de políticas institucionais voltadas ao fortalecimento da sua indústria e à utilização do capital estrangeiro para o fim estratégico de adensamento de cadeias produtivas na China. O que eu acho desse processo todo que começa em 78 na China? Existe uma questão que é histórica, né? Primeiro, né, eu costumo dizer que o Mao Tse-tung ele percebe o papel dos camponeses pobres na história da China como motor das rebeliões que levaram ao fim das dinastias. Ele percebe isso, ele praticamente rompe com a Terceira Internacional na década de 30, a partir da elaboração de um programa de cerco das cidades pelo campo, ou seja, ele percebe que os camponeses seriam o motor da Revolução Chinesa de 49, ao mesmo tempo que Deng Xiaoping ele percebe, por exemplo, que existe uma capacidade que é milenar no camponês chinês de fazer comércio, de acumulação, e que ele percebia que a estratégia nacional chinesa, vamos dizer assim, a partir daquele momento, de alcançar aos países capitalistas desenvolvidos, que é o objetivo do socialismo, o profícuo do socialismo, em matéria de produtividade, passava pela utilização dessa energia comercial e de acumulação milenar
do camponês médio chinês. Então eu faço essa analogia entre Mao e Deng Xiaoping, da mesma forma que eu também faço essa analogia que Mao Tse-tung, por exemplo, ele era um camponês rebelde, claramente taoísta, então ele acreditava que o conflito em profusão também trariam soluções para questões historicamente colocadas ao país. A Revolução Cultural é um exemplo disso, ou seja, basicamente a busca pela solução das contradições do país a partir da institucionalização da anarquia, vamos dizer assim. Quando eu falo anarquia, eu falo da desorganização completa do Estado de baixo para cima, né? Então ele é bem um Lao Tse, o Mao Tse-tung. Ele é uma encarnação do Lao Tse, enquanto que Deng Xiaoping ele é uma figura que ele é meio que confuso, vamos dizer assim, ou seja, ele coloca ordem na casa, ou seja, ele traz para si a tarefa de governar a China de verdade, ou seja, acabou a era de colocar a ideologia na frente dos objetivos econômicos. Chegou um momento em que desenvolver ações produtivas como tarefa principal, que o próprio Marx coloca no Manifesto Comunista, deveria ser a obsessão chinesa a partir de então. E eu falo isso dentro de um contexto em que nós olhamos para a Ásia e observamos que, apesar dos grandes avanços chineses em todos os sentidos, entre 49 e 78, a China ainda estava muito atrás do ponto de vista econômico de países como o Japão, como Coreia do Sul, e mesmo a província de Taiwan e Hong Kong, e fazendo com que o discurso de reunificação nacional ficasse muito distante devido à distância entre o desejo da reunificação e as diferentes realidades econômicas entre a China continental, a província de Taiwan e Hong Kong, que eram tigres asiáticos, né? chamados tigres asiáticos, Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong e Taiwan. Então a China ela está em um contexto com imensos desafios internos, que inclui a questão da soberania alimentar, como sempre, né? E também esse desafio externo, que é alcançar os seus vizinhos, vamos dizer assim, criar condições para a reunificação do país. Então, o que eu acho que acontece a partir de 78 não são simples reformas econômicas, e sim uma reinvenção do socialismo através de instituições de mercado. Ou seja, eu apanho muito quando eu falo isso. Ou seja, isso significa que a China, ao fazer reformas econômicas em 78, ela começa pela agricultura, ou seja, ela inverte os chamados termos de troca entre campo e cidade, que no modelo soviético era muito ruim para a agricultura. Em outro momento explico isso. E ela passa a ser favorável à agricultura. Ou seja, os camponeses passaram a ter via contratos de responsabilidade, passaram a ter a prerrogativa de entregar uma parte do que eles produziam para o Estado, abastecer as cidades, e a outra parte poder vender no mercado. Isso levou ao surgimento, vamos dizer assim, um florescimento de uma pequena produção agrícola na China, familiar, assim, que um exemplo muito claro, entre 78 e 84, a produtividade agrícola chinesa aumentou em 30%. Então a China consegue resolver o problema do abastecimento alimentar. Ela inaugura a partir da elevação da produtividade do trabalho na agricultura novas e superiores formas de divisão social do trabalho, e acontece um fato político, que é a recomposição do Pacto de Poder de 49, com os camponeses mais ainda fechados com o Partido Comunista, porque o sonho do camponês é ficar rico. Ou seja, a tal da prosperidade comum é um sonho muito antigo chinês, né? E isso explica, inclusive, o fato dos camponeses estarem fechados com o Partido Comunista, a China ter resistido à contra-revolução da Praça da Paz Celestial em Tiananmen em 1989. Ou seja, os camponeses nunca haviam ganho tanto dinheiro na vida deles quanto na década de 80. Isso foi uma base política fundamental ao enfrentamento, vamos dizer assim, daqueles acontecimentos de 89, que um dia a gente vai falar sobre eles aqui na TV Grabois. Pois bem, essa reinvenção do socialismo através de instituições de mercado levou a China, por exemplo, a se reencontrar com o seu passado milenar, vamos dizer assim, comercial, gerando um crescimento mercantil virtuoso, vamos dizer assim. Então é aí que surge o que eu chamaria de uma nova formação econômico-social, e que o nome que eu dou essa nova formação econômico-social é socialismo de mercado, né? Pode ser qualquer outro nome, mas é um nome que eu acho mais conveniente para descrever esse socialismo que acaba se reinventando através de instituições de mercado, né? E que faz com que a China se reencontre com as suas raízes milenares, mercantis, levando o crescimento econômico virtuoso ao país. Isso implica também
a uma dinâmica, vamos dizer assim, institucional, durante toda a década de 80, 90 e 2000, em torno da construção dessas instituições de mercado. Eu vou dar o exemplo aqui da SASAC, que é SAC, que é uma instituição voltada para cuidar dos interesses do Estado nas empresas estatais chinesas, que vai ser um tema que nós vamos abordar, que eu vou falar só sobre as estatais. E também orientar essas empresas ao mercado, porque a China ela passa a ter, como parte dessa reinvenção do socialismo na década a partir de 78, um planejamento não mais aquele planejamento central como na época do modelo soviético, e sim um planejamento que orientasse as suas empresas a atuarem no mercado, né? E é isso que vocês veem hoje aí. A China hoje é o país do mundo que tem mais empresas na lista Forbes, na Forbes 500, e cerca de 80% dessas empresas são empresas estatais chinesas, né? Ou seja, isso desmonta por completo essa noção de que as empresas estatais são ineficientes e tal. Enfim, eu fico por aqui, ou seja, as reformas econômicas como uma reinvenção do socialismo na China através de instituições de mercado, levando a China a um reencontro com o seu passado milenar mercantil, gerando um crescimento virtuoso. E certamente eu vou voltar a desenvolver esse assunto com vocês, porque é um assunto que é super interessante, é um assunto que eu trato durante a minha vida inteira intelectual, e não são em 12, 13 minutos, 10, 11 que nós encerramos. De uma forma ou de outra eu voltarei a esse assunto. Aguardem, vou ficar por aqui. Um beijo no coração de vocês. Até mais.